Poucas pessoas conhecem a possibilidade, numa relação de trabalho, da rescisão indireta do seu contrato. Eu vou explicar tudo sobre isso nesse vídeo de hoje, mas para que você já tenha uma ideia do que eu vou falar no vídeo, é uma situação onde o trabalhador pode encerrar o contrato de trabalho, exatamente isso, recebendo todos os seus direitos que ele deveria receber se ele fosse demitido sem justa causa, inclusive, em algumas situações, até incluindo uma indenização. Assista o vídeo até o final, porque eu vou explicar todos os detalhes para você. Oi pessoal, tudo bem? Então, como eu disse no começo do vídeo, existe uma possibilidade legal, está dentro da lei, que permite que o trabalhador encerre ou rescinda o contrato de trabalho em algumas hipóteses. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje quais são essas hipóteses. Isso é muito importante, essa informação é muito importante, e se fizer sentido para você, eu já peço que você compartilhe esse vídeo com quem precisa, porque tem muita gente que acaba pedindo demissão e ao invés de usar esse instrumento que está à disposição do trabalhador, ok? Antes mesmo de a gente começar o conteúdo do vídeo, eu quero pedir a você para que você se inscreva aqui no canal para receber notificações dos vídeos, das lives, tudo que a gente publica aqui diariamente, e que você também já deixe o seu joinha, porque isso faz com que o YouTube distribua esse conteúdo para outras pessoas que precisam conhecer essas informações, beleza? Então vamos lá. Bom, como eu estava dizendo no começo do vídeo, muitos trabalhadores e trabalhadoras acabam pedindo demissão por desconhecer essa informação, essa possibilidade legal que eu vou passar para vocês aqui hoje, de rescindir o contrato de trabalho na hipótese de estar acontecendo algumas situações na empresa, e aí a pessoa fica cheia daquilo, acha que não pode, acha que não deve, o empregador, por sua vez, não demite a pessoa e fala que ela tem que pedir demissão, e no caso de pedir demissão, muitas coisas, muitos direitos ela acaba perdendo. Eu vou colocar para você aqui embaixo uma tabelinha onde você vai ver quais são os direitos que a pessoa tem quando ela pede demissão e quando ela é demitida sem justa causa, ok? Vai ficar aqui na descrição do vídeo. Mas se a pessoa está vivendo uma situação de trabalho onde existem algumas irregularidades por parte da empresa, a empresa não está cumprindo algumas coisas, e aí ela quer sair, existe essa possibilidade, que se chama rescisão indireta, e com isso ela recebe todos os seus direitos. Mas tem algumas dicas importantes. Existe um roteiro que o trabalhador precisa cumprir para que ele tenha direito a essa chamada rescisão indireta. Então acompanha comigo. A primeira possibilidade, a primeira hipótese que o artigo 483 da CLT prevê, na linha A desse artigo que eu acabei de mencionar, é quando forem exigidos serviços superiores às suas forças. E aí contrários também aos bons costumes ou alheios ao contrato. Vou explicar mais ou menos para você como é que funciona essa situação, para que você possa entender melhor. É o seguinte, se você foi contratado, por exemplo, para exercer a função de cozinheiro, e aí o empregador começa a pedir para você fazer um monte de outras coisas que são diferentes da função de cozinheiro, como fazer compras, carregar caixas, fazer troca de estoque, fazer outras coisas que não estão combinadas ali naquele contrato. Então perceba, uma situação ou outra eventual, um favor que o empregador peça, isso não classifica uma irregularidade. Mas quando ele começa a fazer isso costumeiramente, isso pode afetar sim aquilo que foi combinado e pode dar então base para você pedir uma rescisão de contrato. Existem muitos exemplos, eu poderia aqui dar muitos exemplos. Se você tem alguma situação que está vivendo, você que está vendo esse vídeo agora, tem alguma situação que está vivendo que possa talvez encaixar aí nessa primeira hipótese e tem dúvida, coloca aqui embaixo no comentário do vídeo que eu respondo para você se encaixa ou não nessa situação primeira que eu estou falando, ok? Bom, a segunda situação, vou abrir aqui o artigo 483 novamente para ler para vocês, é a linha B do artigo 483, possibilidades em que o empregado pode rescindir o contrato de trabalho
quando for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Isso aí é uma situação que atualmente tem acontecido muito, que inclusive é uma daquelas possibilidades que eu falei no início do vídeo que podem caracterizar também uma indenização por dano moral. O rigor excessivo é quando o empregador ou um superior hierárquico do empregado, um gerente ou um encarregado, que seja, grita, xinga, maltrata, faz um carnaval na vida da pessoa, né? Bom, muito importante que você saiba que isso precisa ficar gravado, você precisa ter provas disso. Que tipo de provas? Áudios, vídeos ou provas testemunhais que possam confirmar esse tipo de situação, porque ela precisa ser comprovada pelo empregado. Quando isso acontece, costumeiramente, viu gente, se o empregado ou o empregador, se o empregador ou o superior hierárquico fizer isso fez uma vez só, já é ruim, é complicado, mas por si só a justiça entende, sendo uma vez só, que não vai caracterizar a possibilidade para rescisão indireta, nem para uma indenização por dano moral. A gente precisa falar aqui um pouco também da questão do assédio moral e do assédio sexual. O assédio moral é quando acontece do empregador ou de superiores hierárquicos começarem a forçar aquela pessoa a pedir demissão muitas vezes, fazendo com que essa pessoa se submeta a algumas situações muito difíceis, muito constrangedoras, ou às vezes até sendo agressivos, como esse inciso 2 aí fala do artigo 483, ou também com outras situações. O assédio sexual fica mais fácil de entender, porque quando o empregador ou o superior hierárquico do empregado sugere algum tipo de favor sexual em troca da manutenção do emprego, ou de algum tipo de aumento salarial, ou qualquer coisa dessa natureza. Bom, como eu disse no bloco anterior, tudo isso precisa ser comprovado, você precisa reunir provas, sejam elas testemunhais, áudios ou vídeos, para que isso fique comprovado. Porque o importante é você entender que isso precisa ser uma coisa costumeira, não é uma coisa que aconteça uma vez só, e que, a não ser que seja uma coisa muito grave, né? Uma importunação sexual, o empregador avance na pessoa ou tente fazer alguma coisa física, e aí sim pode caracterizar. Se você está vivendo uma situação dessa agora, tem um pouco de dúvida de como entender se enquadra ou não na hipótese da rescisão indireta, coloca aqui no comentário que eu respondo para você também, beleza? A terceira hipótese que fala o artigo 483 da CLT é que quando o empregado estiver submetido ou correr algum risco grave, ok? Então, todo trabalho precisa ser monitorado pelo empregador em relação à saúde e à segurança desse trabalho. Quando o empregado está correndo algum tipo de risco, qualquer tipo de risco, viu gente, muito grave, à sua saúde, à sua integridade, isso pode gerar também a rescisão do contrato de trabalho, tá certo? O item D do artigo 483 é um dos mais comuns de acontecerem para que haja a rescisão indireta. Ele fala quando o empregador não cumpre as obrigações do contrato. Isso importa falar em falta de pagamento de salários, tá? Costumeiramente, a Justiça tem entendido nesse aspecto da falta do atraso dos pagamentos que seja por mais de 3 meses, tá? A pessoa atrasou o primeiro mês, pagou atrasado, atrasou o segundo mês, pagou atrasado, e aí sim pode caracterizar a partir de 3 meses, tá certo? Atrasou um mês só, a Justiça não entende como possibilidade para rescisão indireta. Outra coisa também que é muito importante que você verifique, o empregado pode verificar isso, é se a empresa está recolhendo o fundo de garantia e a contribuição do INSS. Como que o empregado vê isso? Através do aplicativo FGTS e INSS. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo para que você possa aí instalar no seu celular os dois aplicativos, tá certo? Então, resumindo esse item,
quando a empresa deixa de cumprir as obrigações financeiras, pagamento de salário, pagamento de FGTS, pagamento de férias, pagamento de INSS, qualquer outro tipo de pagamento que está combinado, é muito importante porque isso caracteriza sim a rescisão indireta. E preste atenção para tudo que você está fazendo aí agora, porque eu vou dar uma dica muito importante, ok? Antes de dar a dica, se o vídeo está sendo legal, se está gostando, deixa seu joinha aí, faça um comentário aí no vídeo também, se está sendo importante para você e sim, essa informação que eu estou lhe passando. Bom, a dica é a seguinte, muitas pessoas hoje em dia trabalham sem carteira assinada. Isso não pode, tá certo? A legislação exige que o empregador assine a carteira em até 5 dias. Se passar desse prazo, o empregador, inclusive, tem que pagar multas. Se você trabalha já há algum tempo sem carteira assinada, também caracteriza essa possibilidade da rescisão, ok? Então, fique atento com relação aos seus direitos aí. A letra E do artigo 483 fala na prática de atos lesivos contra a honra pelo empregador ou por superiores hierárquicos contra a pessoa do empregado ou da sua família. Você tem que ficar muito atento a isso também, porque isso depende de prova. Hoje em dia acontece muito de situações como essa acontecerem através de grupos de WhatsApp dentro da empresa, quando tem algum superior que acaba xingando lá o empregado. Isso caracteriza sim a questão para rescisão indireta. Então fique atento a essas regras, porque você pode estar tendo aí um direito violado e se isso está acontecendo, você pode recorrer à justiça. Já vou explicar já como que funciona a parte prática para você poder fazer a rescisão indireta, ok? Já a letra F do artigo 483 fala na situação quando o empregado é ofendido fisicamente pelo empregador ou então por um superior hierárquico. Essa é uma situação extrema, a gente sabe disso, mas sabemos que isso acontece. De qualquer forma, mais uma vez eu ressalto a importância de haver necessidade de comprovação disso com fotos, vídeos ou testemunhas, ok? Sem isso, fica muito difícil de fazer a caracterização da rescisão indireta. Quero explicar para você agora como que funciona a questão prática aí da rescisão indireta. Você precisa ter, para poder conseguir a rescisão indireta, o auxílio de um advogado especialista na área para que ele possa conduzir essa situação para você. Porque não é possível fazer isso através do Ministério do Trabalho ou através de outro órgão. Então é necessário que se faça um processo judicial para alcançar os seus direitos nessa rescisão indireta. Nesse caso, é obrigatório que o empregado, através do seu advogado, faça uma notificação para a empresa, uma notificação extrajudicial através de carta registrada ou telegrama, comunicando que a partir daquele dia o contrato está rescindido e por qual motivo. Ele tem que colocar ali nessa notificação qual é o motivo e a partir desse momento ele pode considerar continuar trabalhando ou não. Eu sempre sugiro que a pessoa não continue trabalhando porque obviamente vai ter algum tipo de represália a partir daquele momento. A partir do momento que a empresa recebe a notificação, o advogado vai entrar com o processo judicial cabível aí para poder caracterizar a rescisão indireta e o processo vai começar a tramitar, vai acontecer uma audiência onde o empregado vai poder levar suas provas e aí sai a sentença condenando a empresa a pagar todos os direitos como se tivesse demitido aquele funcionário sem justa causa. Então, basicamente, é assim que funciona. Muito importante ressaltar aqui mais uma vez que muitas pessoas desconhecem esse artigo da CLT. É um direito do trabalhador que está valendo atualmente nesses dias e que pouca gente sabe disso. Então, muita gente fica desesperada porque está passando algum tipo de situação constrangedora, ameaça, ofensa, assédio, ou falta de pagamento, ou falta de assinatura de carteira de trabalho, e não sabe o que fazer e acaba pedindo demissão porque não tem outro caminho na cabeça dela. Agora mesmo eu falava com um grupo de pessoas, na verdade um grupo de venezuelanos que moram no Brasil e que estão sendo explorados por uma determinada empresa
por conta de atrasos de pagamento, salários abaixo do salário mínimo, não paga férias, não paga 13º, enfim, uma série de irregularidades. E aí muitos deles, conforme uma pessoa me falou, já pediu demissão, e a empresa foi lá e fez com que eles assinassem um pedido de demissão, entendeu? Provocando uma verdadeira inversão de papéis nesse sentido. Então, é possível recorrer, é possível reverter essa situação, e no seu caso, se você está passando por alguma dessas situações que eu acabei de narrar, é possível ter o seu direito garantido através dessa rescisão indireta. Se esse vídeo foi legal para você, fez sentido para você, deixa aqui embaixo seu comentário. Se tem alguma dúvida ainda depois dessa explicação, coloque ela aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Eu quero pedir mais uma vez para que você se inscreva no nosso canal, ativa aí o sino para receber as notificações e deixa o joinha, porque isso faz com que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Mais uma vez eu quero te agradecer e eu vou deixar aqui no final um vídeo explicando como que a gente funciona, como que é o funcionamento do nosso escritório. Nós atuamos em todo o território nacional de forma 100% digital, e aqui no vídeo vai aparecer para você. Então dá uma clicada aí para ver como é que funciona o nosso escritório. A gente volta no próximo vídeo. Um grande abraço.